Oi, gente, bom dia. Aqui quem fala é o professor Genoir, da Escola Nossa Senhora de Fátima de Rio Fortuna, professor de Geografia. E esse vídeo vai especificamente para os dois sétimos anos, ok? O tema da aula de hoje é a população brasileira. Esse tema está no livro base de vocês, no percurso 5 e no percurso 6, ok? Eu espero que vocês entendam que esse é o meu primeiro vídeo. Não sou especialista em videoaulas, né? A gente está caminhando, é o nosso primeiro vídeo. Então eu vou tentar passar para vocês algumas informações a respeito desses dois percursos, que depois vocês vão ler com mais atenção em casa, e depois eu vou propor uma atividade para vocês, ok? Bom, população, né? Existe então uma separação entre população absoluta e população relativa. A população absoluta de um país, de um estado, de um município, é o número total de habitantes. Já a população relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado, que a gente chama de densidade demográfica, ok? Com relação ao nosso país em 2020, pelas estimativas do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós estamos chegando aí a 211, 212 milhões de habitantes. O Brasil é considerado então o quinto país com maior número de habitantes, atrás da China, com 1 bilhão e 400 milhões, a Índia com 1 bilhão e 300 milhões, aí os Estados Unidos, a Indonésia, e aí em quinto seria o Brasil, certo? Então, a população total de um país é chamada então de país país populoso. O que é um país populoso? É um país com um grande número de habitantes. Então, o Brasil é um país populoso, os Estados Unidos, a Índia, a Indonésia, a França, a Alemanha, são países populosos, com um grande número de habitantes. Já um país povoado é um país menor, né? Geralmente menor, com uma grande população. Aí vai dar uma densidade demográfica, uma quantidade de pessoas pela área do país muito grande. Daí se chama então um país povoado. Exemplo, o Brasil é um país populoso, porém não é um país povoado. Por o Brasil ter uma área muito grande, o Brasil ser um país grande, também ser o quinto maior do mundo também, significa que nós temos aí 24 pessoas por quilômetro quadrado. É lógico que não está espalhado de maneira uniforme no território, né? Existe então lugares onde tem 50, 100, 200 pessoas por quilômetro quadrado, e lugares como a Amazônia, por exemplo, com menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Então, essa dispersão no território depende dos fatores, né, sociais, naturais e econômicos, né? Amazônia é difícil de morar por causa da floresta, no sertão nordestino é difícil por causa da seca, nas altas montanhas é complicado de morar também, tá? Já próximos aos rios, próximos ao litoral, onde as terras são boas para a agricultura, onde tem um clima que favoreça atividades agrícolas e outras atividades, nesses lugares o número de pessoas vai ser maior. E tem os fatores econômicos também, que as pessoas sempre vão procurar lugares onde tenha empregos, onde tenha condições favoráveis de viver, onde tenha melhor qualidade de vida, onde tenha melhor atendimento médico, onde tenha atendimento educacional de melhor qualidade. Então existem muitos fatores que fazem as pessoas morarem em lugares favoráveis ou não favoráveis. Então seriam os fatores da distribuição da população brasileira no território, ok? Então
alguns conceitos, né? País populoso, com grande número de habitantes, país povoado com um grande número de habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil é um país populoso, porém não povoado. O Japão, por exemplo, que é pequeno, ele é populoso e também povoado. Ele é as duas coisas, certo? Então existem esses dois conceitos. A densidade demográfica, então, é o número de habitantes por quilômetro quadrado, né? População total, população relativa, absoluta e relativa também já expliquei para vocês. Com relação à distribuição, já falei então as áreas que são áreas de atração e outras áreas são áreas de repulsão. Né? Atração são lugares onde tem empregos, onde tem um clima, uma vegetação, onde tenha um solo, onde tenha condições de vida melhores, é atração. E onde tenha dificuldades para se viver pelo clima, por outras questões, até podem ser em questões de naturais, ou até guerras, ou até secas, ou até violências, etc., são fatores de repulsão, ok? Então, vamos agora falar com relação ao crescimento da população brasileira. A população brasileira, ela vem num crescente, né, de muitos anos para cá, né? A população brasileira que hoje está em torno de 212 milhões de habitantes, ela teve um crescimento muito grande nos últimos 50 anos, principalmente. E aqui o livro traz alguns desses fatores. Primeiro tem que fazer o conceito, né? O que é o crescimento da população. É a diferença entre as pessoas que nascem e as pessoas que morrem. A gente dá o nome disso de crescimento vegetativo, né, ou crescimento natural. Vegetativo não é de vegetação, tá? Na demografia, vegetativo é o crescimento natural, a diferença entre as pessoas que nascem e que morrem. E também tem que se levar em conta as migrações, se está chegando mais pessoas ou o país está, ou as pessoas estão saindo mais do país. Né? Com relação à migração, todo mundo sabe que o nosso país é um país que começou a se formar há muitos anos, há mais de 500 anos. Né? Aqui habitavam centenas de povos nativos, né? Que os europeus deram o nome de indígenas. O número ninguém sabe ao certo, alguns falam em 5, outros 8, outros 10, outros 20 milhões, né, de pessoas. Aí vieram os europeus, principalmente portugueses, fizeram todo o processo de colonização. Né? Mais tarde, esses europeus acabaram trazendo africanos como mão de obra escrava, e esses três, né, grupos que são os formadores da população brasileira. Então, o nosso país é um país formado por pessoas migrantes, fora os índios, né, e os africanos que foram obrigados a vir para cá, não vieram porque quiseram, lógico. É um país formado por imigrantes. É lógico que não só portugueses, no nosso município a maioria são descendentes de alemães, aqui na nossa região também tem de italianos, poloneses e outras etnias da Europa. Ok? A imigração no Brasil, ela teve um pico, né? Como diz o livro aqui, lá ao final do século XIX, por volta de 1880, 1890 até 1900. Aí durante a Primeira Guerra Mundial também teve um novo pico de imigrantes, em 1915 até 1920, teve também um outro pico. Depois outros movimentos também migratórios para o Brasil, né, que vieram em várias levas, né, imigrantes também japoneses vieram para o Brasil também, árabes, né, turcos, né, nos últimos anos também bolivianos, haitianos, nigerianos, né,
outros povos que estão vindo para o Brasil tentar uma vida melhor, tentar buscar melhores condições de vida. Então a imigração é um fator muito importante na população brasileira também, né? A taxa de crescimento vegetativo no Brasil atualmente está em torno de 0,7%, então menos de 1%. Né? Então significa que a cada ano a população cresce menos de 1%, 0,7%. Como no ano passado a economia cresceu 1%, se não me engano 1%, 1,1%, tirando 0,7%, então realmente a economia vai crescer só 0,3 ou 0,4, porque conforme vai nascendo pessoas, né, essas pessoas também precisam de assistência médica, precisam de escola, precisam de trabalho e tudo. Então o crescimento da economia brasileira, quando é de 1%, já o crescimento vegetativo de 0,7%, vai ser um crescimento muito baixo, né, que a gente chama de per capita, né, por cabeça. Certo, gente? Então a nossa taxa de natalidade está em torno de a nossa taxa de crescimento vegetativo está em torno de 0,7%. As taxas de natalidade, né, e de fecundidade estão também diminuindo com o passar do tempo. Né? Se a gente perguntar para os nossos pais, avós, né, bisavós, eles tinham famílias muito grandes antigamente, né? Apesar de ter mortalidade infantil, que é o número de crianças que morrem antes de completar um ano, também bastante grande, mas mesmo assim as famílias eram muito maiores, porque o Brasil era um país rural. Em 1920, 1930 o Brasil tinha aí praticamente 80%, 70% morando no meio rural, e as famílias então tinham bastante filhos, principalmente porque precisava de mão de obra, né? Não havia muita tecnologia no meio rural, então os filhos serviam para isso, e também não havia ainda uma conscientização em relação a métodos contraceptivos, né? Vários métodos que são utilizados hoje, como por exemplo a pílula anticoncepcional para as mulheres, não existia ainda, né? Isso foi na década de 60, né? E havia toda uma questão religiosa também, as igrejas, né? Principalmente aqui no Brasil a católica, né? Era contrária ao controle, né? Dizia que era para ter os filhos, então as famílias acabavam tendo muitos filhos. A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher, não é a taxa de natalidade. A taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem, né? A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Para ter uma ideia, como diz aqui no texto, né, em 2020, que nós estamos, está estimado em 1,6 por mulher. Se a gente voltar um pouquinho, se a gente voltar 60 anos, em 1960 era de 6,3 por mulher. Então, em 1960 a média era de 6,3 filhos por mulher. Hoje está em 1,6. Olhem só a diferença em 60 anos. Né? Uma diferença muito, muito grande. Certo? Isso tudo a gente sabe porque, né? Moravam no campo, né? E quando foram para as cidades, né? Então começou a haver uma necessidade que também de ter muitos filhos, onde deixar esses filhos, alimentar esses filhos, então vai se mudar tudo isso, né? Com relação à mortalidade também, como tem aqui no nosso livro um gráfico, né? Depois vocês vão ver, na década de 40 as pessoas no Brasil viviam em torno de 41 anos, em média. A expectativa de vida média era de 41. Em 2020, já está em 76, a média. Existem lugares no Brasil que é mais e lugares com mais dificuldades, lugares nas periferias, nas grandes cidades, ou cidades pobres em várias regiões do Brasil, onde essa média é menor, mas a média brasileira é de 76, mas de 41 para 76, isso em 80 anos. Então a gente
está melhorando muito, né? E essa melhora vem por causa da medicina, né? Nos progressos da medicina, né? Medicamentos, a vacinação, né? Que é muito importante, não existia antigamente, né? Antigamente as pessoas, o governo não havia essa disponibilidade de vacinas e as pessoas às vezes nem aceitavam isso. Então as vacinas, as melhorias nas condições de rede, de esgoto, de sanitário, de água, apesar de muita gente ainda viver em condições precárias, isso melhorou muito nos últimos anos, né? E também a conscientização das pessoas em relação a isso, né? Não adianta ficar também. As famílias começaram a pensar, bom, ficar colocando muitos filhos, ter muitos filhos, tem que fazer toda, né? Alimentação, educação, saúde. Então as pessoas foram se conscientizando, né? E aí a taxa de mortalidade também foi diminuindo muito, certo? Isso é o percurso 5. O percurso 6 fala especificamente das migrações internas, né? As migrações que ocorrem dentro do nosso país, né? De 1950 até 1970, né, foi um período onde São Paulo estava crescendo muito, a região sudeste, a industrialização estava acontecendo muito forte, então muita gente saiu do Nordeste e veio aqui para o Sul, né, para o centro-sul do Brasil, principalmente o Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, e muita gente do Sul e do Nordeste foram assim para a Amazônia, né, nessa região aí procurar terras, já começou a acontecer. De 1970 a 1990, continuou o fluxo do Nordeste para o Sudeste, mas houve muito mais, né, o Centro-Oeste, né, a região onde hoje é considerado o celeiro do Brasil, Goiás, Mato Grosso, né, começou a receber muita gente na década de 70, 80. Eu, inclusive, tenho parentes que foram lá para o Mato Grosso, primeiro para o Paraná, depois Mato Grosso, até no Pará, em busca de terras. Hoje, muitos deles são grandes fazendeiros naquela região, né, e virou a grande fronteira agrícola do Brasil. E de 1990 até 2010, 2020, continua o fluxo de pessoas do Nordeste para o Centro-Sul, mas tem muita gente saindo também de grandes centros como São Paulo e indo para cidades médias, cidades menores, em vários lugares, tanto no Sudeste, até no Nordeste, até um movimento de volta para lá, porque lá também, economicamente, eles também se desenvolveram em muitas regiões. Então isso acontece, essa volta de muitas famílias saindo de grandes cidades, onde tem, né, o preço do aluguel é alto, às vezes o emprego também não tem para todos, às vezes as condições de vida, de violência e morar em periferia e tudo que a gente sabe também dificulta a vida, então muitas famílias acabam até retornando para regiões nas quais seus pais ou avós tinham saído, ou para cidades menores aqui do Sul, ou do Centro-Oeste, ou até do Nordeste, onde já tem melhores condições de vida. O êxodo rural, êxodo é saída, né? Êxodo, a palavra êxodo é saída. Então, êxodo é a saída do rural, né? Por que as pessoas saem do meio rural e vão para o meio urbano, né? Para vocês terem uma ideia, em 1950, 60% dos brasileiros moravam no interior, no meio rural, e 40% no urbano. Hoje, né, tá 85% no urbano e apenas 15% no rural. O que acontece? É muito fácil de entender, né, porque o Brasil foi se industrializando, a vida no campo ela também não é fácil, né? Em alguns lugares do Brasil, muitas pessoas do interior não têm as suas terras ou não têm a ajuda necessária por parte dos governos, todos os governos passados, né? Para eles poderem ficar no campo. Tem também uma ideia aí de que o homem do campo é mais, né, o tal do Jeca Tatu, né, o tal do
o Nerso da Capitinga, sabe? Aquele, o colono, sabe? Existiu muito isso, assim, na literatura brasileira, inclusive, na TV, né? Sempre o homem do campo. Então muita gente acabou pensando assim, eu vou sair, não quero ser colono, não quero ser caipira do rural, eu quero ir para a cidade, eu quero ir no shopping, eu quero ter uma vida diferente. E aí milhares de pessoas foram deixando o interior, a tecnologia no campo também, as máquinas foram tomando lugar da mão de obra, muita gente foi saindo, né? Então, por vários motivos, a população brasileira foi se urbanizando, né? Hoje em dia, inclusive, há uma fusão muito grande entre quem é do meio rural e quem é do meio urbano, coisa que antigamente era muito claro. Hoje, quem mora no interior e quem mora no meio urbano estão cada vez mais parecidos pelo acesso aos meios de comunicação, acesso aos meios de transporte. Isso acabou transformando essa população, tornando ela mais homogênea em termos de hábitos culturais. Os brasileiros, onde que os brasileiros, né, então essas aí são migrações internas, e as migrações externas, né, eu já falei anteriormente de onde estão vindo muitas pessoas do Brasil, e para onde as pessoas do Brasil estão indo. Então existem muitos brasileiros, né, por volta de 350 mil brasileiros foram para o Paraguai, né, então são chamados brasiguaios, que acabaram se tornando muitos deles fazendeiros no no Paraguai, né, fazendeiros porque lá tem muitas terras boas para soja e outros produtos. Tem muita gente que foi também para os Estados Unidos, em torno de 170 mil brasileiros, né? 170 mil para o Japão e 1.410.000 nos Estados Unidos, né? São os países que mais recebem brasileiros, que é Estados Unidos, Japão e Portugal, são os 3 países que mais têm imigrantes brasileiros. Nos Estados Unidos, 1.410.000 brasileiros vivem nos Estados Unidos e 170 mil no Japão. Ok? Pessoal, então essa é a primeira aula explicando então os percursos 5 e 6 do nosso livro base. Se porventura alguém não tiver acesso ao livro, peça para um colega da turma tirar foto dos percursos 5 e 6 e enviar para você, tá? Para você poder fazer a leitura desses 2 percursos. Ok? Espero que vocês façam essa leitura para vocês aprenderem ainda mais. Qualquer dúvida vocês podem então entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E o trabalho dessa semana, a atividade dessa semana, então eu gostaria que vocês conversassem em casa com as famílias de vocês e perguntassem como eram, né, as famílias, como era a família de vocês, ou as famílias da região, as famílias da comunidade, como era antigamente em relação ao trabalho, em relação ao número de filhos, à educação que se tinha aos filhos, como que era atendimento médico, como que as pessoas, como que as famílias faziam o planejamento familiar, se falava sobre isso ou não se falava sobre isso, como se eles evitavam filhos ou não evitavam filhos, certo? Como é que eram as condições de higiene, como é que eram as casas. Então faz uma pesquisa em casa e depois escreve no seu caderno uma redação, né, um texto com o seguinte título: Famílias de ontem e de hoje. Título: Famílias de ontem e de hoje. Então você vai contar como era e depois vai contar como estão as famílias atualmente, baseado no que a gente falou agora, o que nós temos aqui no livro, o que vocês podem pesquisar na internet. Um texto de uma página,
no mínimo, no máximo uma folha. Então uma página, no mínimo uma folha, 2 lados, né? Uma folha no máximo. Vocês têm a semana inteira para fazer. Quando vocês terminarem, vocês tirem uma foto desse texto de forma bem clara, coloque um nome em cima antes do texto, nome, série, famílias de ontem e de hoje, ou famílias de antes e atuais, assim, famílias de ontem e de hoje, pode ser esse o tema. E coloca um nome, a série, o título, escreve o texto, depois tira uma foto de forma bem clara, então a letra bem que eu possa entender, né, pessoal? Aí manda para mim, não manda no grupo da turma, manda para mim, que eu tô ali no grupo de vocês também, para eu poder depois, então, avaliar esses textos e colocar como trabalho feito, como atividade feita, para vocês terem as suas notas, certo? E o aprendizado. Com relação àquela avaliação, a turma da tarde já fez, a turma da manhã ainda não. Então essa avaliação do assunto anterior, que a turma da manhã não fez, a gente vai fazer depois que a gente voltar, né? Espero que a gente volte e passe por essa situação da melhor maneira possível, né? Todo mundo colaborando com as nossas comunidades, colaborando com o nosso país, para que a gente passe por essa fase, por essa pandemia e a gente volte a se encontrar fisicamente. Ok? No mais, um grande abraço a todos e qualquer dúvidas, né? Porque se todo mundo começar a fazer perguntas, se tu tá com alguma dúvida, reveja o vídeo até que tu tire essa dúvida. Qualquer dúvida eu estou aí. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima.